pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às aulas de História e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial. Nas últimas aulas eu tenho falado para vocês sobre as características do movimento fascista e sobre como esses movimentos alcançaram o poder na Alemanha, na Itália, na Espanha e também em Portugal. Hoje eu vou falar para vocês exatamente como foi o conflito envolvendo esses países fascistas, principalmente a Alemanha e a Itália, e os aliados, que no caso eram a França, a Inglaterra, a União Soviética e os Estados Unidos. Então hoje eu vou contar um pouco dessa história para vocês da Segunda Guerra Mundial, o maior conflito já visto na história da humanidade, com cerca de 55 milhões de mortes. As pessoas geralmente perguntam quais são as causas da Segunda Guerra Mundial. Um conflito dessa dimensão e com essa complexidade não tem uma causa clara, definida, que a gente possa indicar como aquilo que acabou ocasionando todo o conflito. Por isso a gente tem alguns eventos, alguns acontecimentos que a gente acaba relacionando eles quando a gente fala das diversas causas da Segunda Guerra Mundial. Quais são esses acontecimentos, esses eventos? Primeiro é o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi extremamente punitivo para a Alemanha. O Tratado de Versalhes foi estabelecido logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial e é aquele tratado que estabelece quais são as punições para a Alemanha, que foi encarada como o país responsável pela Primeira Guerra Mundial. E a gente viu algumas aulas atrás que existia um forte sentimento de revanchismo francês e os franceses acabam colocando isso no Tratado de Versalhes, esse sentimento de revanchismo, e acabam impondo punições bastante severas à Alemanha. Eu comentei com vocês, quando eu estava falando sobre a Primeira Guerra Mundial, que o presidente dos Estados Unidos na época, o presidente Wilson, declarou que um tratado bastante punitivo para a Alemanha não geraria uma paz duradoura. Na verdade, a Alemanha ia querer se vingar disso, daqueles termos vexatórios do Tratado de Versalhes. Por isso, os Estados Unidos ficam meio à margem do Tratado de Versalhes, porque ele não concorda em participar desse tratado que, do ponto de vista americano, era um tratado que não acabaria gerando uma paz longeva. E daí o que acontece, então, é que a Alemanha, de fato, se ressente do Tratado de Versalhes. Quando Hitler chega no poder em 1933, ele passa a ignorar os termos do tratado e começa a não pagar a dívida, começa a ampliar o poder militar da Alemanha além daquilo que tinha sido estabelecido pelo Tratado de Versalhes. Existe uma clara sensação da Alemanha de que ela quer vingança pelos aqueles termos extremamente pesados estabelecidos lá no Tratado de Versalhes. Outra causa interessante para a Segunda Guerra Mundial é o fracasso do liberalismo, que deu margem para a ascensão dos regimes nazifascistas, principalmente na Itália e na Alemanha. Isso eu falei para vocês 2 aulas atrás. Na década de 20, o liberalismo estava sendo questionado, estava em xeque. As pessoas, em geral, na Europa, não mais acreditavam no modelo político liberal. E, portanto, isso acabou dando margem para o surgimento de movimentos radicais, dos quais os movimentos nazifascistas fazem parte. Então, a ascensão do nazifascismo ao poder, na década de 20 e 30, tem a ver com esse fracasso do liberalismo, que tinha sido estabelecido desde lá da época da Revolução Francesa, da época do Iluminismo. Essa é mais uma causa e ela está relacionada a outra causa também, que é a própria ascensão dos regimes nazifascistas nos países que vão se envolver na guerra, principalmente Itália, em 1922, e na Alemanha, em 1933. Uma outra coisa que a gente pode estabelecer como causa da Segunda Guerra Mundial é o fracasso da Liga das Nações. A Liga das Nações foi um antecedente da ONU, Organização das Nações Unidas. E a Liga das Nações surgiu logo em seguida, ali, depois da Primeira Guerra Mundial, e o objetivo dela era lidar com os conflitos entre as nações e resolver aquilo de maneira diplomática, através da mediação de países que seriam como se fossem árbitros de questões internacionais. Então, por exemplo, se um país tinha uma treta com outro país, ele levava aquela demanda para a Liga das Nações, e um outro país era designado para arbitrar aquela tensão entre os países que tinham lá uma disputa entre eles. E isso deveria resolver os problemas entre os países de maneira diplomática, com consenso de todos, e evitar novos conflitos de dimensão gigantesca como a Primeira Guerra Mundial. O problema é que a Liga das Nações já nasce com certas deficiências. Primeira deficiência da Liga das Nações, a não participação dos Estados Unidos.
Estados Unidos foi bastante importante para a resolução da Primeira Guerra Mundial. Quando os Estados Unidos entram no conflito, o equilíbrio de forças entre a Alemanha e a França e a Inglaterra acaba deixando de existir. A entrada dos Estados Unidos na guerra, portanto, é importante para a vitória dos países que lutaram contra a Alemanha e contra o Império Austro-Húngaro. Mas os Estados Unidos não participam da Liga das Nações por dois motivos. Primeiro porque aqueles pontos do presidente Wilson que eu acabei de falar foram ignorados nas tratativas lá do Tratado de Versalhes. E segundo porque os Estados Unidos, apesar de ter se envolvido na Primeira Guerra Mundial, continuava com a postura de não se envolver em questões europeias. Essa postura tinha sido estabelecida lá em 1824 por um presidente americano chamado James Monroe. Por isso ficou conhecido como Doutrina Monroe. Eu já falei da Doutrina Monroe em diversos momentos para vocês, que é uma doutrina que diz que os Estados Unidos não vai se envolver em questões diplomáticas europeias e ele espera que a Europa também não se envolva em questões diplomáticas na América. A América era entendida, portanto, como um espaço de atuação prioritário dos Estados Unidos. Então, como os Estados Unidos não está interessado em se envolver em questões europeias, ele também resolve que ele não vai participar da Liga das Nações. Uma das principais potências militares que acabou desequilibrando a Primeira Guerra Mundial resolve que não faz parte da Liga das Nações. O Congresso dos Estados Unidos acaba não referendando a participação dos Estados Unidos na Liga das Nações. Também tem a questão da Alemanha, que a partir de 1933 começa a boicotar esses sistemas de multilateralidade internacional, inclusive a Liga das Nações. E olha que a Alemanha é uma potência militar, foi na Primeira Guerra Mundial e vai voltar a ser uma potência militar às vésperas da Segunda Guerra Mundial, à medida que o Hitler começa a ignorar as limitações do Tratado de Versalhes. Então a Liga das Nações, que deveria ser um órgão arbitrário para a resolução de conflitos internacionais por via pacífica, acaba não tendo sucesso. Ela acaba resolvendo algumas tretas pequenas entre as nações europeias, por exemplo, uma disputa territorial entre a Suécia e a Noruega, uma coisa aqui, outra acolá. Mas as grandes tensões internacionais não vão ser resolvidas pela Liga das Nações porque ela não tem efetividade, ela não tem envergadura, digamos assim, para garantir as decisões tomadas por ela. Por exemplo, se a Alemanha discordasse de uma decisão da Liga das Nações, como forçar a Alemanha, portanto, a aceitar aquela decisão? A Liga das Nações não tinha poder para isso, ela não tinha efetividade para garantir que suas próprias decisões fossem funcionais. Portanto, a Liga das Nações fracassou e esse espaço de negociação internacional pacífica acabou não existindo antes da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver no final dessa aula, surge a ONU, a Organização das Nações Unidas, com um propósito semelhante à Liga das Nações, mas a ONU já surge com a chancela dos países vencedores da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França. Esses países acabam chancelando a criação da ONU, ou seja, a ONU surge com uma envergadura militar, política, que é capaz de garantir que as suas decisões sejam respeitadas, coisa que a Liga das Nações não conseguiu. Então a gente tem aí alguns elementos que podem ser encarados como causas da Segunda Guerra Mundial. Tratado de Versalhes, o fracasso do liberalismo e a ascensão do nazifascismo, e o fracasso da Liga das Nações. Tudo isso acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo ali nas décadas de 20 e 30, que é o período que a gente chama de período entre guerras. Nenhum desses eventos sozinho pode ser considerado a causa, mas a combinação de todos eles acabou provocando a Segunda Guerra Mundial. Como foi o período pré-guerra ali, imediatamente anterior ao início do conflito? Eu já comentei com vocês na aula passada sobre a ascensão dos regimes nazifascistas na Alemanha e na Itália, e isso basicamente é o mais importante do pré-guerra. A gente sabe, por exemplo, que na Alemanha, o Hitler, depois de virar chanceler, começa a ignorar as regras do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes tinha várias limitações militares. Por exemplo, a Alemanha não poderia ter um exército superior a 80 mil soldados, e o Hitler começa a ignorar isso. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, o exército alemão tem cerca de 10 milhões de membros. Outra coisa que acontece também, que é ignorado pelo Tratado de Versalhes, é o surgimento de uma força aérea na Alemanha. Eu deveria ter comentado isso com vocês na última aula, mas por um lapso eu deixei passar.
A Força Aérea Alemã, portanto, ela não existia até 1933, porque era proibido pelo Tratado de Versalhes, e a partir de 1933 ela começa a ser criada lá na Alemanha nazista. E, portanto, é uma força aérea sem muita experiência de conflito, sem muita experiência de combate, por causa das limitações do Tratado de Versalhes. Por isso, durante a Guerra Civil Espanhola, o Hitler resolve fazer uma parceria com Franco, o general lá da Guerra Civil Espanhola, o líder da Frente Nacional, e o Franco acaba contando e usando os aviões alemães na Guerra Civil Espanhola. A Força Aérea Alemã, chamada Luftwaffe, é usada pelo Franco para vencer a Frente Popular, a frente dos socialistas, dos comunistas, dos anarquistas. E tem um episódio bastante curioso da Força Aérea Alemã na Guerra Civil Espanhola, que é o bombardeio de uma cidadezinha espanhola chamada Guernica. E esse bombardeio destruiu a cidade e serviu de inspiração para o Picasso pintar aquele quadro famoso dele, que inclusive tem o título de Guernica, que na verdade retrata o bombardeio da Força Aérea Alemã durante a Guerra Civil Espanhola. Tem uma lenda urbana que envolve esse quadro que eu acho interessante, curiosa, que Picasso se encontrava em 1940 em Paris, e esse quadro estava lá em Paris, no ateliê do Picasso. E a Alemanha invade a França em 1940, e o Picasso é uma pessoa não grata, digamos assim, pelo Reich. E de tempos em tempos, então, essa lenda urbana diz que alguns oficiais nazistas iam lá no ateliê do Picasso dar um esculacho nele, até que um oficial nazista da SS vê o Guernica encostado numa parede, o Guernica é gigantesco, e pergunta para o Picasso: foi você que fez essa merda aí? E o Picasso responde: não, foram vocês. Ele está dizendo que aquele bombardeio foi da Força Aérea Alemã e está sacaneando o alemão, dando uma resposta atravessada para ele. Eu acho pouco provável dessa lenda urbana que isso tenha acontecido, porque senão o Picasso ia tomar uns sopapos do pessoal da SS e talvez ele não tivesse sobrevivido a essa piadinha. Mas enfim, tem essa história aí, essa lenda urbana sobre a resposta atravessada do Picasso aos nazistas quando viram Guernica. Mas o importante, então, é que a Alemanha está descumprindo as regras do Tratado de Versalhes e desenvolvendo seu poderio militar, a Força Aérea, a Marinha e o Exército, além dos limites do Tratado de Versalhes. E os países que deveriam zelar pelo cumprimento do Tratado de Versalhes acabam não batendo de frente com a Alemanha por uma série de motivos, porque eles querem evitar outro conflito, que é a tal da política de apaziguamento, eu vou falar disso daqui a pouco também, e porque eles não têm assim, confiança em bater de frente com a Alemanha, um país extremamente bem estruturado militarmente. Outra coisa que também está relacionada ao pré-guerra, pré-Segunda Guerra Mundial, é que o imperialismo volta a aparecer fortemente nesses países aí que a gente vai chamar de eixo, que são a Itália, a Alemanha e o Japão. Esses três países acabam fazendo alianças entre eles e formando o tal do eixo, que são os acordos entre esses três países. A formação do eixo acabou acontecendo através de 3 tratados. O primeiro dos tratados é o Tratado Ítalo-Germânico de 1936, que é um acordo militar entre a Alemanha nazista e a Itália fascista, entre o Hitler e o Mussolini. Esse acordo militar deixava clara a aliança dos países em caso de guerra, eles se auxiliariam. Também tem em 1936 um pacto, um acordo militar feito entre a Alemanha e o Japão. Esse acordo é conhecido como Pacto Antikomintern. Antikomintern é um termo em alemão que significa anticomunista. Por quê? Porque tanto o Japão quanto a Alemanha, eles têm um inimigo em comum, a União Soviética. Os projetos imperialistas desses dois países têm como ali um obstáculo a União Soviética. O Japão quer expandir sua área de influência lá pelo Extremo Oriente, e a União Soviética está ali também tentando impedir. E a Alemanha quer expandir sua área de influência para o leste europeu, e a União Soviética está ali também para impedir. Portanto, o Japão e a Alemanha fazem um acordo militar entre eles, que o nome desse acordo é Pacto Antikomintern ou Pacto Anticomunista. E, finalmente, em 1940, já com a Segunda Guerra rolando, surge o acordo entre os 3 países, porque, afinal de contas, os acordos eram entre o Japão e a Itália com a Alemanha. Agora surge um acordo que envolve os 3 em 1940, que é o Pacto Tripartite, que estabelece um acordo militar entre Alemanha, Japão e Itália, e forma finalmente o eixo, que é o nome pelo qual a gente conhece esses 3 aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui vocês conseguem ver a imagem da assinatura
do Pacto de Tripartite em 1940 lá na Alemanha. E a gente vê aqui do lado direito, no primeiro plano, o representante japonês, em seguida o representante italiano, e ali no meio da imagem, mais ou menos, o Hitler durante a assinatura do Pacto Tripartite. Mas voltando à história do imperialismo, então esses três países têm interesses imperialistas. A Itália quer consolidar certas regiões que deveriam pertencer à Itália, desde lá da divisão da partilha da África em 1885, mas a Itália tinha dificuldade de consolidar o seu controle sobre essa região, principalmente a Abissínia, por exemplo, que hoje a gente conhece como Etiópia. E daí a Itália só vai conseguir consolidar o controle sobre essa região em 1936 com a ajuda das tropas alemãs. Ou seja, a Itália tem uma postura ali expansionista. A Alemanha fala o tempo todo daquela retórica do espaço vital, que a Alemanha precisava desenvolver e controlar regiões que sustentassem o seu desenvolvimento industrial. E o controle dessas regiões seria legítimo porque a Alemanha merece ter o controle dessas regiões. Essa ideia de espaço vital, essa ideia de expansão territorial necessariamente por causa da guerra, foi desenvolvida pela Alemanha nazista baseado nas ideias de um geógrafo alemão chamado Friedrich Ratzel. E daí a Alemanha claramente tem uma postura imperialista, ela quer tomar o controle de regiões ali em volta da Alemanha, que é o que ela vai fazer ainda no período da pré-guerra, e ela chama essa expansão de acesso ao espaço vital dela. E tem o Japão, que tem pretensões imperialistas lá no Extremo Oriente. A expressão desse imperialismo japonês fica claro quando o Japão ocupa uma região, duas regiões na verdade, lá do Extremo Oriente, que são a Manchúria, que é mais ou menos parte da China e a Península da Coreia, e também a Indochina, que é onde fica mais ou menos hoje o Vietnã, Camboja, Laos, aquelas regiões todas, aqueles países todos. Então o Japão tem interesse imperialista lá naquela região também, ele quer expandir o seu território e ele quer controlar outras regiões. Então no pré-guerra tem a manifestação desse imperialismo aí dos países do eixo, eles querem tomar controle de regiões que até então eles não controlavam. Nós vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre como foi esse imperialismo alemão, antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Como foi esse imperialismo alemão ali, essa expansão alemã, entre 33, quando Hitler chegou ao poder, e 39, quando começa a Segunda Guerra Mundial. É curioso que o Hitler começa a expandir o controle alemão pela região central da Europa, justificando que aquilo, na verdade, era o controle de regiões de maioria alemã, e que essa região de maioria alemã, deveriam, portanto, ser a Alemanha. É uma espécie de pan-germanismo ali no discurso alemão na década de 1930. A primeira coisa que o Hitler faz é ocupar parte da Áustria. A Áustria é um país de cultura alemã, de língua alemã, origem étnica similar à Alemanha. E o Hitler, que é de nascimento austríaco, ocupa a Áustria em 1938 e faz um referendo perguntando à população da Áustria se eles querem fazer parte do Império Alemão, do Terceiro Reich, do Terceiro Império Alemão, com Hitler sendo o líder desse Império Alemão. Esse referendo ficou conhecido como Anschluss. Parece até um espirro, mas é o nome lá do referendo. Parece que alguém está falando Anschluss. Parece, você fica até com medo de ser Covid, alguma coisa assim. Mas é o nome que se dá para esse referendo aí sobre a anexação da Áustria à Alemanha nazista. É curioso que esse referendo, então, as pessoas poderiam votar, mas é um referendo completamente arbitrário e de cartas marcadas. Primeiro porque a Áustria está ocupada já pela Alemanha, já tem tropas alemãs invadindo a Áustria, e são as tropas alemãs, o controle que é garantido pelas tropas alemãs, que permite esse referendo de acontecer. Ou seja, é um referendo que pergunta para a população se eles concordam em aceitar um invasor que já está ali, né, invadindo a Áustria. Segundo, que a cédula desse referendo é muito bizarra. Vocês podem ver aqui a cédula do referendo de 1988, e nessa cédula vocês podem ver ali que tem duas opções. Se você concorda, se você é austríaco, concorda com a anexação da Áustria pela Alemanha, e tem assim ali o Ja, bem no meio, gigante, para você marcar um X,
e o Nein ali no cantinho pequenininho, ou seja, tipo, claramente marque o sim, não é para marcar o não. Seria mais claro se a gente tivesse colocado o não ali do verso da cédula, ou nem tivesse colocado o não, só tinha a opção de colocar sim. Eu acho bizarra essa cédula, porque tipo, claramente o espaço para você marcar o sim é muito maior que para você marcar o não. Ou seja, se liga, cara, é para marcar o sim, senão as coisas vão ficar ruins para você. E daí, obviamente, esse referendo passou, a Áustria anexada à Alemanha em 1938, e daí começa a expansão da Alemanha nazista ali pela parte central da Europa. Logo em seguida, em 1938 ainda, a Alemanha decide que ela vai ocupar parte da Tchecoslováquia, que tem maioria alemã. A Tchecoslováquia era um país recente, a Tchecoslováquia só surgiu quando foi desmembrado o Império Austro-Húngaro lá na criação daquele negócio que eu falei para vocês que chama cordão sanitário, que era a criação de paísezinhos para separar a Rússia comunista da Europa Central, da Europa Ocidental. E daí a Tchecoslováquia foi um desses países criados com o desmembramento do Império Austro-Húngaro, a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria, são todos países que formaram da fragmentação do Império Austro-Húngaro após a Primeira Guerra Mundial. E lá na Tchecoslováquia tinha uma população de origem alemã. Afinal de contas, aquilo fazia até pouco tempo atrás, até na Primeira Guerra Mundial, aquilo fazia parte do Império Austro-Húngaro. O Hitler invade uma região da Tchecoslováquia que é uma região de maioria alemã, ainda segundo aquele argumento de que todo mundo que é alemão deveria fazer parte do mesmo país, esse tal do pan-germanismo. E, portanto, a região dos Sudetos, que é uma parte lá da Tchecoslováquia, foi anexada à Alemanha, foi ocupada pela Alemanha. Os países rivais da Alemanha, principalmente a Inglaterra e a França, falaram, pô, mas peraí, cara, tu tá maluco, Hitler, tu vai anexar a Europa Central toda, vai começar esse imperialismo e anexar tudo na Alemanha? Não é assim que funciona. Só que esses países que questionam a anexação dos Sudetos também têm medo do conflito militar próximo. E, portanto, ao mesmo tempo que eles condenam a anexação dos Sudetos, eles também não querem se indispor com Hitler porque não querem uma guerra imediatamente. Essa política aí da Inglaterra e da França de não entrar em guerra contra a Alemanha imediatamente e, portanto, fazer vista grossa com o imperialismo alemão é o que a gente chama de política de apaziguamento, que é quando Inglaterra e França, portanto, não resolvem tomar uma atitude mais drástica contra a Alemanha e acabam fazendo vista grossa para a expansão alemã em cima da Áustria e em cima dos Sudetos. Mas eles mesmo assim tentam negociar com Hitler. O principal nome da política de apaziguamento era o primeiro-ministro lá da Inglaterra na época, em 1938, um sujeito chamado Neville Chamberlain. E ele vai lá se encontrar com Hitler em 1938 e fala para o Hitler o seguinte, cara, não pode rolar aí mais invasões, cara. Eu vou fazer uma nota de repúdio para suas invasões. É feio ficar invadindo os coleguinhas. E fica nisso. Tipo, não tem uma atitude mais drástica. Tem só uma condenação. Mas não tem uma condenação, assim, tipo uma nota de repúdio, basicamente, mas não tem ações para tentar impedir a Alemanha de anexar outras regiões. E daí, então, o Chamberlain, primeiro-ministro inglês, um representante francês, o Daladier, o Hitler e o representante italiano, Mussolini, líder italiano, eles assinam um pacto em 1938, que é o tal do Pacto de Munique, que é o símbolo máximo dessa política de apaziguamento, que é a Inglaterra e a França reconhecendo a autoridade do Hitler e da Alemanha sobre os Sudetos da República Tcheca, desde que o Hitler se comprometa a não invadir outras regiões da Europa Central. Que é muito curioso, tipo, o Hitler já invadiu, já está ocupando a Áustria e os Sudetos, e os caras falam, não, tudo bem, tá, isso já passou, é passado, a gente nem liga, mas daqui pra frente não faz mais não, tá? Porque senão fica feio pra gente. Isso é a política de apaziguamento. E, obviamente, ela não dá certo. O Chamberlain, por exemplo, perde muito prestígio político por causa dessa tentativa de não entrar em confronto com a Alemanha, à medida que a Alemanha estava claramente se tornando imperialista, invadindo outras regiões. É curioso também porque o Hitler nunca escondeu que ele era a favor de entrar em conflitos militares. Ele falou
em diversos momentos, naqueles discursos famosos em que ele gesticulava, gritava, enfim, aquela coisa toda, que a expansão da Alemanha passava pela guerra. A guerra era o caminho natural da Alemanha. Então, enquanto a Inglaterra e a França tentavam minimizar e evitar o conflito, o Hitler claramente já estava se preparando para o conflito e levando a Europa para o conflito, sim, porque aquilo era o caminho, segundo ele, natural para a expansão alemã. Então, a política de apaziguamento da Inglaterra e da França foi fazendo vista grossa para essa expansão alemã. Tanto que o acordo lá do Pacto de Munique, que tinha definido que tudo bem já a ocupação da Áustria e dos Sudetos, mas o Hitler não deveria fazer novas ocupações, semanas depois foi por água abaixo, porque o Hitler ocupou o resto da Tchecoslováquia, além dos Sudetos. E novamente fica aquela indecisão da Inglaterra e da França do que eles vão fazer, porque se eles vão entrar em guerra com a Alemanha ou não, e acabam meio que deixando passar, fazendo vista grossa para a invasão do resto da Tchecoslováquia. Então, por um lado, a gente tem a política de expansão alemã, e por outro, a política de apaziguamento da Inglaterra e da França, que faz vista grossa para essas invasões. Uma outra explicação possível para a política de apaziguamento é o fato de que essa expansão da Alemanha nazista está sendo direcionada para o leste europeu. O Hitler está anexando territórios e indo em direção à União Soviética. E para a Inglaterra e para a França, isso, na verdade, seria até talvez uma futura solução. Porque eles pensam, mais cedo ou mais tarde, a Alemanha nazista vai entrar em confronto com a União Soviética. E a gente não gosta da União Soviética, a gente não gosta da Alemanha nazista, então se os dois entrarem em guerra seria perfeito, é eles que se matem. Portanto, a política de apaziguamento também tem a ver com uma ideia que está pairando ali no ar, de que a Alemanha nazista está direcionando o seu expansionismo para a União Soviética, e que, portanto, isso seria bom, afinal de contas, levaria esses dois países a um conflito entre eles e evitaria que a Inglaterra e a França tivessem que lutar contra a Alemanha nazista. No confronto entre eles, pelo menos um dos dois ia acabar perdendo, e daí isso seria bom para os interesses da França e da Inglaterra. Então, o que está acontecendo é a Alemanha se expandindo, os países que a gente vai chamar de aliados na guerra, fazendo vista grossa. Tudo isso muda em questão de semanas, na verdade em questão de 10 dias, em 1939, no ano seguinte. Essas histórias da anexação da Áustria e dos Sudetos e do resto da Tchecoslováquia foram eventos em 1938. Em 1939, tudo isso de política de apaziguamento e tudo mais muda em uma semana. Por quê? Porque em 23 de agosto de 1939, de maneira meio surpreendente, um acordo secreto é tramado entre a Alemanha e a União Soviética, que é um acordo chamado Molotov-Ribbentrop, Pacto Molotov-Ribbentrop, de 23 de agosto de 1939. Esse Pacto Molotov-Ribbentrop tem esse nome, primeiro, porque foi assinado entre o ministro das Relações Exteriores da União Soviética, o Molotov, e o ministro das Relações Exteriores da Alemanha nazista, Barão von Ribbentrop. Mas então o Pacto Molotov-Ribbentrop é o acordo entre a Alemanha nazista e a União Soviética. E esse acordo é um acordo de não agressão. Os dois países se comprometem a não entrar em guerra durante os próximos 5 anos, e também se comprometem que a Polônia, que é um desses países formados pelo cordão sanitário, vai ser dividida entre eles. A Alemanha vai invadir a parte ocidental da Polônia e a União Soviética vai invadir a parte oriental da Polônia. Portanto, no more Polônia aí na Europa. E também esses dois países se comprometem a não atacar não se atacarem durante um período de 5 anos. Esse acordo foi um acordo secreto, certo? Não deveria ter sido explanado por aí, mas as inteligências lá da Inglaterra e da França acabam descobrindo esse acordo de não agressão, o Pacto Molotov-Ribbentrop, e daí isso acaba meio que minando uma das lógicas da política de apaziguamento. Se a gente foi fazendo vista grossa para a expansão do Hitler, porque a gente esperava que ele entrasse em conflito com a União Soviética, e agora ele assina um pacto de não agressão com a União Soviética, daí deu ruim. Ou seja, ele não vai brigar com a União Soviética, que era o que a gente queria. Então agora ele não pode mais fazer novas ocupações, porque a gente não vai acreditar que isso vai gerar uma guerra no futuro entre a Alemanha e a União Soviética. Quando esse acordo fica conhecido pelos
pela Inglaterra e pela França, a política de apaziguamento entra em xeque. A gente não pode mais tolerar nenhum tipo de invasão do Hitler. E alguns dias depois, o Pacto Molotov-Ribbentrop foi assinado em 23 de agosto, e alguns dias depois, em 1º de setembro, o Hitler resolve que ele vai botar em prática o plano lá que ele tinha assinado com a União Soviética de dividir a Polônia, e no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. 1º de setembro de 1939 é o segundo 1º de setembro mais importante da história, porque é o início da Segunda Guerra Mundial, a invasão da Alemanha na Polônia. Mas o 1º de setembro mais importante de todos, claro que vocês sabem, é o 1º de setembro de 1910, fundação do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Então 1º de setembro de 1939 é um pouquinho menos relevante do que 1º de setembro de 1910. Mas voltando aqui ao assunto que nos interessa na aula de hoje, a invasão da Polônia marca o início da Segunda Guerra Mundial, porque a Alemanha invade a Polônia e a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha pelo descumprimento do Pacto de Munique, que era aquele que tinha estabelecido que a Alemanha não deveria fazer novas ocupações. A Alemanha, nesse período todo de desenvolvimento militar entre 33 e 39, desenvolveu uma tática de guerra bastante revolucionária para a época, que combinava o uso de bombardeios com a infantaria e blindados, principalmente os blindados, que eram uma inovação da época, ali do período da Primeira Guerra Mundial e subsequente. E também o avião passa a ser muito mais desenvolvido do que foi na Primeira Guerra Mundial. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, os aviões também já eram usados como bombardeio, mas o sujeito piloto levava as bombas no colo e jogava da cabine do avião ali, aquelas cabines abertas ainda na Primeira Guerra Mundial. Então a Alemanha aproveita essa nova tecnologia e desenvolve uma técnica de guerra em que ela arrasa a região que ela quer ocupar com ataques aéreos e depois vão os blindados e a infantaria simplesmente limpando aquilo que sobreviveu ao bombardeio. Essa tática de guerra é conhecida como Blitzkrieg, que é tipo guerra relâmpago, a tradução mais próxima que a gente poderia dar. E com essa técnica inovadora de guerra, a Alemanha ocupa a parte toda da Polônia, que era designada para ela segundo o Pacto Molotov-Ribbentrop, em 15 dias. E começa a Segunda Guerra Mundial. Os países, Inglaterra e França, tentam lutar contra a Alemanha, mas essa tática de guerra era bastante inovadora e bastante eficiente. Em pouco tempo, a Alemanha começa a dominar regiões ali. Além da Polônia, ela vai expandindo o controle dela sobre outras regiões, que é o que a gente chama de primeira fase da guerra, quando a Alemanha e a Itália, em menor escala, vão vencendo e ocupando novas regiões num período muito curto de tempo. Em 1939 tem a ocupação da Polônia, a guerra termina em 1º de setembro, começa em 1º de setembro, né? Ali ainda em 1939 tem a ocupação da Polônia. Em 40 tem a ocupação da Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica e norte da França pelas tropas do eixo. Em 1941 a Iugoslávia, a Ucrânia e a Grécia. Tudo isso são avanços do eixo durante a primeira fase da guerra, em que o eixo parece que vai vencer. Esse mapa que vocês podem ver aqui mostra como era a situação da Europa em 1941. Parecia claramente que os países do eixo venceriam a guerra. Em laranja escuro, um bege, sei lá que cor que é isso, mas enfim, essa cor aí do meio tem os países que são os países do eixo e seus aliados, tá? A Alemanha, a Itália, a Finlândia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Albânia, que era o que estava ocupada pela Itália. Ali num bege mais clarinho, tem os países ocupados pelos países do eixo em 1941. Vocês veem ali, Dinamarca no norte, Holanda, Bélgica, a parte norte da França estava ocupada diretamente pela Alemanha. E a parte sul tinha um governo que colaborava com a Alemanha, a partir de 1940. Ou seja, Portugal e Espanha, que não tem cores aí, mas são países fascistas, não estavam envolvidos na guerra, mas claramente tinha uma postura mais pró-fascista do que em favor da França e da Inglaterra. Ou seja, em 1941, só sobrava a Inglaterra lutando contra a Alemanha. Era uma questão de tempo até a vitória dos países do eixo em 1941. Porque a União Soviética tinha um pacto de não agressão, os Estados Unidos não estavam envolvidos com a guerra, porque os Estados Unidos não estavam sendo atacados, porque os Estados Unidos decidiu não se envolver com questões europeias, e, portanto, só sobrou a Inglaterra lutando contra a Alemanha em 1941.
portanto, a primeira fase da guerra é esse período em que a Alemanha claramente está em vias de vencer a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e seus aliados. A situação parece praticamente resolvida na Europa. Como eu falei, resta só a Inglaterra, e a Inglaterra é bombardeada diariamente pela Alemanha nazista. Tem até algumas histórias sobre esses bombardeios alemães na Inglaterra, que é curioso de falar para vocês. Primeiro que ela era bombardeada todo dia. Por exemplo, aqui tem uma foto de um bombardeiro alemão atacando Londres. O que você vê ali embaixo é o rio Tâmisa, e essa foto foi tirada de um outro bombardeiro que está fotografando o de baixo atacando a cidade de Londres. Não só Londres, mas outras cidades industriais da Inglaterra, mas Londres é o principal alvo dos ataques. E é interessante que, para se esconder desses ataques, a população de Londres começa a usar o metrô, que é o que vocês veem nessa foto aqui. A população de Londres, toda vez que tocava sirene de ataque aéreo, corria para o metrô, para as estações de metrô, para ficar mais seguro embaixo da terra. E daí então as estações de metrô de Londres passaram a ser abrigos antiaéreos no final das contas. E é interessante que a situação de Londres, portanto, é uma situação difícil, sendo bombardeada praticamente todo dia pela Alemanha, a população passando privações. E daí começam a se espalhar cartazes motivacionais para manter, pelo menos um pouquinho de moral da população, já que ela está sendo atacada todo dia. E esses cartazes diziam, por exemplo, frases motivacionais, que algumas delas ficaram bem famosas. Esse cartaz aqui, por exemplo, que diz: a liberdade está em perigo, defenda a liberdade com toda a sua força. Vocês percebem que ele tem uma estrutura parecida com um cartaz que é bastante popular hoje em dia, que é aquele do Keep Calm and Carry On. Vocês com certeza já viram esse cartaz por aí, a imagem desse cartaz por aí. Essa expressão, Keep Calm and Carry On, embaixo do símbolo da coroa, que virou camisa hoje em dia, essas coisas todas, camiseta com essa imagem, na verdade era um cartaz motivacional lá do período da Segunda Guerra Mundial, quando Londres estava sendo bombardeada. Significa, a situação está difícil, a gente está sendo atacado todo dia, mas mantenha a calma e continue trabalhando, a gente vai superar o que está acontecendo. Então, a primeira fase da guerra praticamente é de quase vitória do eixo até 1941. O que faz mudar o equilíbrio de forças na Segunda Guerra Mundial e que vai acabar levando a Alemanha à derrota. É que em 1941, o Japão e a Alemanha resolvem atacar os dois países que não tinham se engajado ainda na Segunda Guerra Mundial. Eles dão a vitória na Europa como certa, portanto eles passam para uma nova fase do confronto, que é fazer guerra contra as potências militares que não tinham se envolvido no conflito até então e que poderiam significar alguma resistência. Mas o problema é que eles fazem isso ao mesmo tempo. Quer dizer, o problema não, na verdade, para a gente foi a solução, né? Que a Alemanha e o Japão tenham atacado essas duas potências ao mesmo tempo. Em 1941, em junho de 1941, a Alemanha dá início a um negócio chamado Operação Barbarossa, que é a invasão da União Soviética. Ela quebra aquele pacto de não agressão com a União Soviética, que deveria valer por 5 anos, mas na verdade valeu só por 2, ou nem chegou a completar 2 anos. E em 1941, então, a Alemanha invade a União Soviética, e o principal objetivo era ter acesso a regiões produtoras de petróleo e gás natural, que ficam entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Por isso, o principal objetivo da Alemanha, além, óbvio, de conquistar Moscou e São Petersburgo, que na época não se chamava São Petersburgo, chamava Leningrado, que eram os centros do poder da União Soviética, o principal objetivo era ocupar as regiões produtoras de petróleo próximas a Stalingrado, no sul da Rússia. E daí, portanto, a Alemanha invade a União Soviética, vai tentar conquistar a União Soviética, só que, eu já falei isso para vocês em outra aula, se tem uma dica que eu posso dar para vocês para o futuro, é não invadam a União Soviética, não invadam a Rússia, vai dar errado, né? Confia que eu estou falando aí, porque não é uma boa ideia invadir a Rússia ou a União Soviética. E daí, depois de uma resistência ferrenha lá da União Soviética, principalmente em Stalingrado, uma batalha que durou meses e foi a principal derrota da Alemanha nazista na frente oriental, a União Soviética reverte a situação a partir de 1940, final de 42, e começa a empurrar os exércitos da Alemanha nazista de volta para a Alemanha. Então esse foi o primeiro ataque de 41. O segundo ataque de 41 foi com o Japão,
pensando em ter o controle de todo o Pacífico, resolveu que estava na hora de atacar o único país que poderia oferecer resistência no Pacífico e fazer um ataque surpresa para destruir a maior frota desse inimigo ali no Pacífico, que ficava numa base naval numa ilha do Havaí. Esse inimigo era os Estados Unidos. E o Japão, em dezembro de 1941, resolve fazer um ataque surpresa na principal base naval americana no Pacífico, que era Pearl Harbor. Ataca de surpresa, destruindo boa parte da frota naval americana por Pacífico. Só que não destruiu tudo. E isso fez os Estados Unidos entrar na guerra. Então, entre junho e dezembro de 41, a União Soviética e os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial por causa de ataques da Alemanha e do Japão que aconteceram nesse período. Esses dois países entrando na guerra vão significar um desequilíbrio completo de forças ali entre os países envolvidos na guerra. Agora tem a Inglaterra, que continua ainda resistindo, e duas potências militares, a União Soviética e os Estados Unidos, entram na guerra. A partir de 41, portanto, a gente tem início da segunda fase da guerra, que é quando a Alemanha começa a sofrer derrotas. Já falei para vocês da União Soviética empurrando a Alemanha de volta para o território alemão original, e os Estados Unidos tramando um jeito de entrar na Europa para conseguir combater os alemães lá no continente europeu. A primeira tentativa é feita pela invasão da Itália, e é nessa invasão da Itália que as tropas brasileiras vão participar. O Brasil monta uma expedição militar, uma força militar, que é a Força Expedicionária Brasileira, para lutar junto com os aliados, os Estados Unidos, a Inglaterra, a União Soviética, a França. E isso é resultado de um período meio conturbado aqui no Brasil. Afinal de contas, o Brasil, governado pelo Vargas, acabava meio que se aproximando ora da Alemanha nazista. Um dos símbolos disso foi, por exemplo, entregar a Olga Benário, uma judia, mulher do Luiz Carlos Prestes e ativista comunista, para ir lá para um campo de concentração na Alemanha, onde ela acabou morrendo. E, por outro lado, o Vargas também se aproximava dos Estados Unidos, como os acordos que acabaram sendo decisivos para o Vargas entrar na guerra do lado dos Estados Unidos, que foram os acordos para construir uma indústria de base no Brasil, que foi a companhia que acabou virando a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Isso foi feito com capital americano. Então, já que os Estados Unidos iam botar dinheiro aqui no Brasil, o Vargas ia, em contrapartida, entrar na guerra junto com os americanos. E daí é montada a FEB para lutar lá na Itália. Primeira tentativa, portanto, dos Estados Unidos de invadir a Europa até chegar na Alemanha foi desembarcando na Itália, e lá participam as tropas brasileiras. É curioso que a participação das tropas brasileiras é uma participação bastante efetiva, ao contrário lá da Primeira Guerra Mundial. E, por exemplo, aqui vocês conseguem ver a rendição de um general alemão, comandante da Itália, às tropas brasileiras durante a luta lá na Itália. Mas, enfim, a invasão da Itália acaba não dando certo. A Alemanha consegue resistir por um bom tempo ali nos Alpes à tentativa dos aliados de subindo pela Itália até chegar na Alemanha. E, portanto, eles precisam de uma alternativa, que acaba sendo o desembarque na França. A França estava desde 1940 ocupada pelos nazistas. Em 1944, os aliados tramam um desembarque em massa de tropas no litoral da França, que é um episódio bastante famoso, aparece em vários filmes, que é o Dia D. Aparece, por exemplo, no Resgate do Soldado Ryan. Esse filme começa com o Dia D. Aparece também numa série bastante famosa, que é o Band of Brothers. Enfim, o Dia D é o desembarque das tropas aliadas da Inglaterra, dos Estados Unidos e de outros países no litoral da França, para tentar, a partir dali, empurrar os alemães de volta para o território alemão original. E isso dá certo. Então, em 1944, a gente tem lá o pessoal da União Soviética empurrando os alemães de volta para a Alemanha, e o pessoal dos Estados Unidos e da Inglaterra empurrando o pessoal de volta para a Alemanha, só que do outro lado, a frente ocidental e a frente oriental. E eles vão cercando a Alemanha. Então, a segunda fase da guerra é a fase de derrota da Alemanha. Mas ali fica também uma competição entre os Estados Unidos e a União Soviética, que são os principais países ali engajados agora na derrota da Alemanha. Quem vai ser o primeiro país a chegar em Berlim e efetivamente derrotar a Alemanha? E isso foram os soviéticos. Os soviéticos foram os primeiros a chegar lá em Berlim. Eles cercam a cidade de Berlim durante alguns dias. Esse cerco à cidade de Berlim, que foi a última batalha da Segunda Guerra Mundial na Europa, é retratado num filme bastante interessante, que é A Queda, porque esse filme é retratado do ponto de vista do Hitler
vendo Berlim ser cercada. Inclusive é o filme que tem aquela cena que virou meme, com várias... que as pessoas pegam a mesma cena do Hitler com seus principais generais puto da vida porque a Alemanha vai perder a guerra e colocam outras legendas, né, nessa cena. Enfim, isso acabou virando meme. É desse filme A Queda, que retrata a última batalha da Segunda Guerra Mundial, quando os soviéticos cercam a cidade de Berlim e acabam forçando Hitler a cometer suicídio no final de abril de 1945, e finalmente a Alemanha se rende em 8 de maio de 45, e esse dia é conhecido como o Dia da Vitória na Europa, que é quando a guerra na Europa acaba com a rendição da Alemanha. A conquista dos soviéticos da cidade de Berlim é bastante simbolizada por essa foto aqui que vocês estão vendo, que é uma foto de um soldado balançando a bandeira da União Soviética em cima do parlamento da Alemanha. Esse prédio aí que ele está destruído é o prédio do parlamento alemão, Reichstag, e está lá o soldado soviético balançando uma bandeira da União Soviética. Curiosidade sobre essa imagem que vocês estão vendo é que ela foi manipulada. Aliás, a União Soviética tinha um costume de manipular imagens ali muito tempo antes do Photoshop. Duas coisas que são manipuladas nessa imagem. A imagem que vocês estão vendo tem o sujeito segurando o soldado balançando a bandeira, e ele tem um relógio em cada braço. E um dos relógios foi apagado depois em edições dessa imagem, porque isso significava que as tropas soviéticas roubavam os cadáveres dos soldados alemães mortos e pegavam os relógios deles. Ou seja, o sujeito está com um relógio na mão e um e outro, porque ele roubou isso de soldados alemães mortos até chegar em Berlim. Segundo, que aparentemente isso era só uma bandeira vermelha, não tinha a foice e o martelo, e isso foi introduzido depois em manipulações dessa imagem para deixá-la mais icônica, simbolizando a vitória dos soviéticos contra a Alemanha nazista. A Alemanha perde, portanto, a guerra. Resta ainda o Japão, que continua lutando. Mas assim que a União Soviética conquista Berlim e a guerra acaba na Europa, em seguida chegam os americanos também em Berlim. E os americanos, através do serviço de inteligência, sabem que cientistas alemães estão desenvolvendo uma arma bastante interessante para os americanos. Que os americanos cientistas americanos estavam tentando desenvolver também, que é a tal da bomba atômica. Os alemães estavam tentando desenvolver a bomba atômica, e os americanos também. E os americanos sabem, através de espionagem, que tem cientistas alemães tentando fazer isso. Então, a primeira missão do Serviço Secreto Americano, quando chega em Berlim, é identificar esses cientistas e levá-los para os Estados Unidos, onde, em parceria com os cientistas americanos que já estavam tentando desenvolver essa arma, eles vão conseguir finalmente desenvolver a bomba atômica. A bomba atômica, portanto, americana é desenvolvida em parceria com cientistas alemães nazistas presos e cientistas americanos, e os Estados Unidos desenvolve ali, depois de maio de 45, ele desenvolve a arma, faz alguns poucos testes ali até agosto. Em agosto, como a guerra continua lá no Japão, eles resolvem testar em guerra a arma que eles tinham acabado de desenvolver. E isso é o ataque atômico americano em Hiroshima, em 6 de agosto, e Nagasaki, em 9 de agosto de 45, quando os americanos jogam 2 bombas atômicas no Japão e acabam forçando o Japão a se render, e termina a Segunda Guerra Mundial com esses ataques nucleares. Então acaba a Segunda Guerra Mundial, ela tem essas 2 fases, até 41 a vitória do eixo, e de 41 a 45 a vitória dos aliados, até finalmente acabar a guerra. Mas, além dos combates, tem coisas acontecendo aí que eu preciso falar para vocês que são importantes. A primeira delas são as conferências que a gente chama de conferências pós-guerra, mas na verdade só uma delas aconteceu depois que a guerra acabou. 2 das conferências que a gente chama de conferências pós-guerra foram ainda durante a Segunda Guerra Mundial. A primeira conferência importante que eu tenho para falar aí, para vocês, é uma conferência que aconteceu em novembro de 1943, em Teherã, hoje capital do Irã, mas na época parte do Império Britânico. Então, as lideranças dos países ali envolvidos na luta contra a Alemanha, que são o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, o Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, e o Stalin, líder da União Soviética, essas 3 pessoas se reúnem lá em Teherã e resolvem que uma das coisas que eles vão fazer assim que a guerra acabar, porque em novembro de 43
já está claro que a derrota da Alemanha é uma questão de tempo, que eles vão dividir e ocupar o território alemão entre eles. Então a divisão da Alemanha foi estabelecida lá, a divisão e ocupação da Alemanha para os países vencedores da Segunda Guerra Mundial foi definida lá na Conferência de Teherã em novembro de 43. Em fevereiro de 45, já no finalzinho da guerra, a guerra termina na Europa em maio e agosto lá no Oriente, mas em fevereiro de 45 rola uma conferência na província da Crimeia, que voltou a ser assunto recentemente, porque a Crimeia pertencia à Ucrânia, mas foi anexada à Rússia recentemente, quando estava rolando lá uma revolta na Ucrânia. Então, lá na Crimeia, na cidade de Yalta, rolou a segunda conferência, que a gente chama de conferência pós-guerra, mas ela também foi durante a guerra, no final das contas, em fevereiro de 45. O que ficou estabelecido lá na conferência de Yalta? Foi definida mais ou menos as fronteiras da divisão da Alemanha, que só tinha sido aventada lá na Conferência de Teherã. Foi definido também as áreas de influência dos países capitalistas e da União Soviética depois da guerra, ou seja, o leste europeu vai passar a ser uma área de influência da União Soviética, enquanto a Europa Ocidental vai continuar sendo capitalista, sendo a Alemanha dividida, a fronteira entre essas áreas de influência. Também ficou definido que eles vão tentar fazer um órgão semelhante à Liga das Nações. Então é definido lá em fevereiro de 45 que eles vão criar o órgão que vai suceder a Liga das Nações, e esse órgão vai se chamar Nações Unidas, ou Organização das Nações Unidas, que acaba sendo formulada em junho de 1945 com a Carta de São Francisco, lá nos Estados Unidos, na cidade de São Francisco. 50 representantes diplomáticos de 50 países assinam a Carta das Nações Unidas, criando a Organização das Nações Unidas em junho de 45. Então a gente tem a segunda conferência, a Conferência de Yalta. É importante porque ali estão estabelecidos princípios que vão nortear a criação da ONU, que vai acontecer meses depois. E a única conferência que de fato é uma conferência pós-guerra acontece em agosto de 45 numa cidade alemã, na periferia de Berlim, que é a cidade de Potsdam. E daí, portanto, a gente tem a Conferência de Potsdam, que estabelece quais são as punições para a Alemanha e para os países do eixo, referendo a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação entre os países vencedores da guerra, que são a União Soviética, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, que na verdade nem venceu tanto assim, mas enfim fazia parte dos aliados que venceram a guerra. E também estabelece uma coisa interessante, que eles iam criar um tribunal para julgar os crimes de guerra cometidos por autoridades italianas e autoridades alemãs. Esse tribunal acaba sendo o Tribunal de Nuremberg, que começa a ocorrer a partir de 45, que julga as principais autoridades nazistas por elas terem cometido crimes de guerra. Mas é interessante porque a ideia de crime de guerra não existia até então. Então a Conferência de Potsdam que cria a possibilidade de nações vencedoras julgarem líderes militares, muito provavelmente de nações derrotadas, por eles terem cometido excessos durante uma guerra. E daí cria-se, portanto, a noção de crime de guerra, que até então não existia. Isso é estabelecido na Conferência de Potsdam. Então lembrem das 3 conferências. Teherã estabelece a divisão da Alemanha, e Yalta é a primeira a falar em criação da ONU, e a de Potsdam estabelece quais são as punições para os países que lutaram na guerra, e estabelece o Tribunal de Nuremberg. Depois o Tribunal de Nuremberg, que foi só para julgar os alemães e os italianos, acaba dando origem ao Tribunal de Haia, o Tribunal Internacional de Haia, que existe até hoje, e é o tribunal que julga crimes de guerra, caso eles aconteçam. Ainda para terminar, sobre a Segunda Guerra Mundial, só para acabar essa aula, uma das primeiras atribuições da Organização das Nações Unidas foi criar, entre os países signatários das Nações Unidas, o Brasil é um dos países signatários da Fundação das Nações Unidas, ele está lá na Carta de São Francisco, se preocupar em resolver uma das coisas que foi um dos eventos mais dramáticos da Segunda Guerra Mundial, que é o Holocausto, que eu falei com mais detalhes para vocês na última aula. O Holocausto, portanto, foi o assassinato em massa de opositores políticos da Alemanha nazista, principalmente os judeus. Foi uma limpeza que a gente pode chamar de limpeza étnica de judeus assim
e um crime de guerra, portanto, um crime contra a humanidade. E a ONU, criada ali em junho de 1945, vai começar a se preocupar com duas coisas, portanto. Primeiro, evitar que novos massacres como o Holocausto se repitam. E para isso ela começa a discutir um conjunto de direitos que toda a população de toda a Terra tem, de qualquer país do mundo todo deveriam ter. E era dever de todos os países signatários da ONU preservar esses direitos que são de todos os cidadãos de qualquer país da Terra. Ou seja, se algum país começa a não respeitar esses direitos, é dever da comunidade das nações todas defender a população que não está tendo esses direitos respeitados. E esses direitos são os tais dos direitos humanos. É muito curioso que hoje em dia a gente vê o pessoal falando mal dos direitos humanos, mas os direitos humanos servem para preservar toda a população da Terra, independente da sua religião, da sua opinião política, da sua sexualidade, do seu gênero, enfim, da sua idade. Serve para preservar toda a população da Terra das barbáries que a Segunda Guerra Mundial cometeu. Então, quando você vê, por exemplo, alguém falando que é contra os direitos humanos, na verdade ele está a favor de algo que, por exemplo, desencadeou o Holocausto. É uma postura extremamente antiética e imoral alguém se postar contra os direitos humanos. Porque ele foi uma atribuição da ONU de criar essa questão de defender os direitos humanos como uma resposta àquela barbárie que foi o Holocausto, com assassinatos de judeus, ciganos, homossexuais, comunistas, enfim, os opositores em geral, deficientes físicos, os opositores em geral do nazismo. Então a primeira atribuição da ONU foi se preocupar com a criação dos princípios desse negócio que a gente chama de direitos humanos, e isso vai acabar sendo concluído com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1949, quando a ONU faz lá uma lista do que são esses direitos humanos e como eles devem ser preservados. A segunda questão da ONU foi resolver o problema, então, daqueles judeus que estavam sendo perseguidos. E esses judeus, portanto, que eram exilados, eles não tinham uma pátria para si, começam a se preocupar com a ideia de criar uma região, um país que pudesse acomodar esses judeus que estavam espalhados pelo mundo sofrendo perseguição, para que eles pudessem viver num só país. E a ONU também começa a debater a criação do Estado de Israel. Então essas são as consequências ali imediatas em relação à ONU do fim da Segunda Guerra Mundial. Sobre a criação do Estado de Israel, ainda vou falar um pouco mais com mais calma com vocês, porque vai ter uma aula só sobre o Estado de Israel e a questão palestina ainda no curso. Mas na próxima aula a gente começa a falar sobre Guerra Fria. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula de hoje, me mandem uma mensagem, espero que tenham entendido tudo. Qualquer coisa, só me mandar lá pelo Zap que eu respondo o mais rápido possível. Então, pessoal, foi um prazer revê-los. A gente se vê na semana que vem já falando sobre Guerra Fria. Abraço, pessoal. Até mais.